Abra sua Bíblia para 2 Timóteo. 2 Timóteo, no primeiro versículo aqui no capítulo 1. 2 Timóteo, vamos lá. Segunda Timóteo, no capítulo 1, Timóteo, que é uma carta em que Paulo escreve para o seu discípulo, para o seu filho na fé, Timóteo. Paulo o está exortando a ser fiel no seu ministério. E aí no verso 5 ele fala assim, olha só que interessante. Ele fala assim, no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Olha o verso 5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo que também em ti. Vamos buscar a Deus em oração. Amado Deus e querido Pai, agradecemos ao Senhor por estar na tua casa e poder adorar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu peço, Senhor, que venha falar ao nosso coração nessa manhã, que nos ajude, especialmente nós que somos pais, tanto pais quanto mães, que precisamos, Senhor, honrar ao Senhor, sendo exemplos para os nossos filhos. Eu oro em nome de Jesus, amém. Então, Timóteo, segundo esse versículo, ele teve bons modelos em casa. Olha só que interessante, ele teve bons modelos de casa, na sua casa. Paulo diz assim, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, eu me recordo que eu notei que você tem uma fé sem fingimento, uma fé sincera. E ele diz, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Timóteo, eu me lembro do tempo que nós passamos juntos, dessa sua fé, essa sua fé sincera, essa sua fé genuína, pura, verdadeira, que é a mesma que eu vi na vida da sua mãe e na vida da sua avó. Timóteo, ele, filho de pai grego, mas de mãe judia, ele teve uma mãe e uma avó que se dedicaram a ensinar as escrituras para Timóteo. E Paulo diz que ele notou que tanto a mãe quanto a avó de Timóteo possuíam uma fé genuína, e Timóteo copiou isso delas, uma fé sincera, uma fé verdadeira. Meus queridos, olha só que interessante, Timóteo ele herdou isso, uma fé verdadeira, pura, genuína, que é diferente de uma fé costumeira, de uma fé vacilante, de uma fé hipócrita, de uma fé só de fachada, uma fé só de aparências. Timóteo aprendeu com elas o quê? Ele aprendeu com elas a confiar em Deus de verdade. Isso é fé verdadeira, fé sem fingimento, que Paulo está dizendo aqui. A confiar em Deus apesar do que os olhos veem, apesar do que a vida diz, apesar do que os outros dizem, elas tinham uma fé verdadeira no Senhor, uma fé genuína, uma fé, como Paulo diz de novo, uma fé sem fingimento. Timóteo aprendeu com elas a ser sincero em sua fé. Isso é muito importante. Aprender a ser sincero em sua fé. Ou você crê ou você não crê. É melhor não ter fé nenhuma do que ter uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé da boca para fora. Veja, saber o crentez, o linguajar dos crentes é muito fácil, mas crer em Deus, em sua palavra de verdade, aí é para poucos, E aí você vai lá para o capítulo 3, você anda 2 paginazinhas, e você vai lá para o capítulo 3 de 2 Timóteo, e olha só que interessante, capítulo 3, versículo 14 e 15, olha o que diz. Tu, porém, Paulo falando para Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui nesse texto, Paulo mostra que o que Timóteo é hoje, olha só, está dizendo: Timóteo, aquilo que você é hoje deriva de uma vida sendo ensinado na palavra de Deus. Ele diz: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu, ou seja, ele teve um aprendizado. E o texto, o versículo seguinte diz: e que desde a infância, quem estava com Timóteo desde a infância? Era Paulo? Não. Paulo conheceu Timóteo já grande, já um jovem, já um rapaz. Ele diz: olha, eu vi que você aprendeu desde a infância as sagradas letras, diz aqui no verso 15, que podem tornar-te sábio. Meus queridos, Timóteo foi ensinado na palavra. A sua fé foi fortalecida porque foi construída com base no aprendizado da palavra. Mas não só isso, não só por causa que ele teve ensino desde pequeno, mas olha só, olha de novo o verso 14, o finalzinho, a última frase: sabendo de quem o aprendeste. Não simplesmente ele foi ensinado na palavra, mas a pessoa que ensinou ele na palavra, que no caso foi sua avó e sua mãe, sua avó Lóide e sua mãe Eunice, foram fundamentais. A mãe e a avó, ou seja, ele aprendeu pela palavra e ele aprendeu pelo exemplo. Se no capítulo 1, versículo 5, Paulo fala: olha, uma coisa que ficou marcado de você, uma característica que eu vejo em você, é que você tem uma fé sincera, uma fé sem fingimento. Aqui no capítulo 3 ele diz: ó, isso aí é fruto do ensino que você recebeu desde cedo e do exemplo das pessoas que te ensinaram. Meu querido, porque é muito fácil, nós temos bons professores que não vivem aquilo que ensinam. Paulo aprendeu pela palavra, Timóteo aprendeu tanto pela palavra desde pequeno, como pelo exemplo daqueles que lhe ensinavam. Ele viu a palavra sendo incorporada na vida daquelas duas mulheres, a sua avó e a sua mãe. Ele viu que a palavra é verdade, a palavra é real, a palavra funciona. Então, meus queridos, eu quero te convidar hoje à segunda palavra de Deus, para que você seja aquilo que você deseja que seus filhos sejam. Seja aquilo que você deseja que seus filhos sejam. Uma vez eu vi uma ilustração de um homem, não sei se eu já contei aqui na igreja, de um homem que ele tinha muito problema com a bebida. E esse problema com a bebida dele tornava o lar dele um inferno, uma brigaiada, discussão, agressão, ele com a esposa. E o lugar onde eles moravam era nesses lugares que cai neve, assim, sabe? Aí um dia, mais uma tarde ali de discussão, marido com a esposa, o marido sai de casa, bate a porta e vai indo em direção ao bar. E aí ele vai andando naqueles passos na neve assim, né? Bem difícil por causa daquele vento gelado, e ele indo caminhando em direção ao bar que tinha na vila ali. Quando ele olha para trás naquela nevasca ali, ele vê o filhinho dele. E o filhinho dele, ele vai assim, pisando nos buraquinhos das pegadas do pai dele. Então ele vinha pisando e vindo atrás dele, já tinha dado uma pedação. E aí ele parou, ele viu aquilo, ficou olhando o filho dele andando, pisando nas pisadas dele, nas pegadas dele, e vindo em sua direção. Aí ele caiu em si. Aí ele viu: o que eu estou fazendo da minha vida? Meu filho literalmente está seguindo as minhas pisadas. O meu filho literalmente está indo para onde eu estou indo, está seguindo o mesmo caminho que eu estou seguindo. O que eu estou fazendo da minha vida? Meus queridos, seja aquilo que você deseja que seus filhos sejam. O que você quer que seus filhos sejam? Quando eu estava fazendo essa mensagem, e eu pensando: o que eu gostaria que meus filhos fossem? Quer que meu filho seja famoso? Será que eu quero que meu filho seja muito rico?
Será que eu quero que meu filho seja atlético, fortão, bonitão? O que eu quero que meus filhos sejam? Eu comecei a fazer uma lista. Eu falei, olha só a minha lista, você tem a sua própria lista. A minha lista é o quê? Eu quero que meus filhos sejam submissos. Eu quero que eles sejam fiéis. Eu quero que eles sejam pessoas de palavra. Eu quero que meus filhos sejam respeitosos, sejam educados. Eu quero que meus filhos sejam pacientes, sejam tolerantes. Eu quero que meus filhos sejam perseverantes, resistentes, pessoas que lutam até o fim. Eu quero que meus filhos sejam disciplinados, sejam organizados. Eu quero que meus filhos sejam trabalhadores, esforçados, não vagabundos ou preguiçosos, gente folgada, não. Eu quero que meus filhos sejam pessoas amigáveis, pessoas amáveis, pessoas gentis, não pessoas carrancudas, secas, frias. Eu quero que meus filhos sejam pessoas diligentes, zelosos, caprichosos naquilo que eles forem fazer. Seja no menor serviço, lavar a louça, varrer o chão, ou um serviço mais complexo e difícil que eles forem fazer, que eles sejam zelosos, caprichosos. É isso que eu desejo para meus filhos. Eu quero que meus filhos sejam estudiosos, sejam dedicados, sejam pessoas saudáveis. Isso que eu quero que eles sejam. Mas aí eu volto para a frase que eu falei no começo. Seja aquilo que você deseja que seus filhos sejam. Tem tanta coisa que eu quero que meus filhos sejam, eu tive que parar aqui na lista. Mas eu pensando sobre isso, refletindo, e na verdade, eu não queria pregar essa mensagem. Tanto que no boletim estava para o Oswaldinho estar aqui hoje de manhã, né? Mas ele não pôde vir. Porque eu não queria pregar essa mensagem, porque eu não consigo ser aquilo que eu quero que meus filhos sejam. Estou muito longe, eu tenho vergonha, porque de toda essa lista aqui, do que dessa lista que eu sou, que meus filhos podem já ser? O que? Meus queridos, aprenda uma coisa: o exemplo é o melhor ensino que existe. O exemplo é o melhor ensino que existe. Paulo deixou isso bem claro quando ele falou para Timóteo: eu vi a sua fé sincera, a mesma fé que eu vi na vida da sua avó e da sua mãe quando eu conheci elas. Olha só que bênção. Os filhos eles imitam, os filhos eles copiam, como na musiquinha que a gente cantou agora. Os filhos eles veem a gente como espelho, eles se espelham em nós. E sabe, dar um bom exemplo é algo muito difícil, porque é algo que cansa, é algo que dá trabalho, e é algo que leva tempo, muito tempo. Por isso que eu digo que eu não queria estar pregando essa mensagem. Meus queridos, o que nós devemos ser para que os nossos filhos nos imitem? O que nós devemos ser para que os nossos filhos nos imitem? Primeiro, seja um exemplo de obediência às regras. Se você quer que o seu filho seja alguém correto, certinho, alguém que seja certinho no trabalho, certinho na escola, seja um exemplo de obediência às regras. Se você não cumpre regras, não espere que seus filhos cumprem. Se você não cumpre nenhum tipo de regra com relação ao seu chefe, com relação aos seus professores, né? As regras que eles passam com relação à igreja, com relação ao horário, com relação à vestimenta, com relação à frequência, se você não segue nenhuma regra, não espere, não cobre que seus filhos façam. O que nós cantamos agora? Não cobre de mim o que você não faz. Meus queridos, no trabalho, em casa, se na sua casa, e é para ter, né? Se na sua casa tem regras, e é esperado que tenha, você tem que cumprir essas regras. Você tem que ser o primeiro. Então, desde já, não infrinja regras, não infrinja leis. Esses pais que quando os outros não estão vendo, né, é um espertão, cheio do jeitinho brasileiro, no trânsito faz o que faz, porque afinal aqui não tem radar,
aqui não tem guarda mesmo, você faz o que faz, seus filhos estão vendo. Aprenda a cumprir regras. Seja um exemplo de alguém cumpridor de regras, porque uma hora você vai descumprir a regra na frente dos outros, e além do mau exemplo diante de seus filhos, é o seu testemunho que está sendo jogado no lixo. Aprenda a se submeter aos seus chefes, à autoridade. Sabe, é muito fácil, meus queridos, quando o chefe está perto, a gente ser ok, o chefe virar as costas, muito fácil fazer isso, e uma hora nossos filhos vão ver a gente fazendo isso. Poxa pai, na frente do chefe você é tão certinho, tão educado, e não sei o que, ele virou as costas e você muda. Os filhos vão aprender, diante da autoridade, eles vão ver, eles sabem as conversas que ocorrem em casa, os comentários que são feitos. Engraçado, na igreja você estava tão bacana, tão educado, agora chega em casa você mudou, pai. Os filhos estão observando, estão ouvindo. Seja um exemplo de cumprimento de regras. Seja um exemplo de cumprimento de regras. Como Paulo diz, faça à vista e fora de vista. Não só quando o chefe ou o seu superior está vendo, mas quando ninguém está vendo, faça para o Senhor. Tá bom? A segunda coisa que devemos ser, porque os nossos filhos estão nos observando e nós queremos que eles sejam também, seja um exemplo em humildade. Além de ser um exemplo no cumprimento das regras, seja um exemplo em humildade. Seja o primeiro a admitir quando errar. E é tão difícil para a gente, pai, admitir nossos erros. É tão difícil, às vezes nós estamos no trânsito e a gente está perdido lá, mas não quer dar o braço torcer que está perdido. Não quer dar o braço torcer que a esposa falou que devia ter parado ali e perguntado para o cara do posto. Não precisa. E aí você vai, está lá. Em vez de admitir que, olha, eu errei, eu deveria ter parado e perguntado, eu deveria ter olhado mesmo, eu deveria ter... Você falou para pôr o celular para carregar, agora está aqui, ó, o GPS está funcionando e tal. Meu querido, seja o primeiro a admitir que, quando está errado. Esse é um ótimo exemplo para passar para os filhos. O primeiro a reconhecer que não sabe, que não tem as respostas. Antes, quando meus filhos vinham perguntar coisas para mim, especialmente coisas da Bíblia, eu dava um jeito de dar uma resposta. Eu não sabia, eu dava um bromation ali, né? Falei, está errado. É melhor eu falar que não sei do que eu ensinar errado. Por que eu tenho que... Quem disse que eu tenho que saber tudo? Eles não esperam que eu saiba tudo, que eu tenha todas as respostas. É melhor eu admitir que eu não sei. É melhor eu admitir que eu não consigo. Olha, eu não consigo. Eu admitir que eu preciso de ajuda. E para o homem admitir que precisa de ajuda é tão difícil. Reconhecer que ele não tem força suficiente, reconhecer que sozinho não dá. Tem coisa que não dá para fazer sozinho. Ontem eu estava conversando com o Claudemir, e ele me explicando, para fazer tal coisa, para deixar a madeira certinho, esticadinha, não dá para fazer em dois, é sozinho, tem que ser em dois. Você precisa de alguém ali, você aqui esticando a linha, tal, para o papai explicando lá para mim. Tem coisa que não dá para fazer sozinho. Tem coisa que você precisa de ajuda. Reconhecer, olha, minha força vai até aqui. Seja um exemplo em humildade. Seja o primeiro, meus queridos, a buscar ajuda. Seja o primeiro a buscar conselhos, a buscar orientação. Seus filhos estão vendo isso. Seja pronto para ouvir o que os outros têm a lhe dizer. Isso é humildade. Pessoa que não ouve ninguém, não faço do meu jeito, já sei, né? Não quer ouvir o que os outros têm a dizer, faz uma crítica, uma opinião, uma ideia, olha, não seria interessante, faço do meu jeito. Não, para a pessoa, né, turrona. Isso acontece muito com pessoas mais velhas, vão ficando mais velhas, vão ficando turrão. Não ouve ninguém, não escuta ninguém, é do meu jeito, né, o prato tem que ficar aqui, ninguém pode mexer, pode mudar. Isso é ruim. Meus queridos, seja um exemplo de humildade. Humildade reconhece que errou, reconhece que a pessoa está certa. Olha, eu devia ter te ouvido mesmo. Olha, você pode me ajudar? O que a gente poderia fazer? Ouça. Às vezes vai ouvir e falar, olha, eu concluí que a melhor ideia não é essa, mas obrigado por ter vindo até mim, ter se prontificado, ter me dado a sua opinião. Isso é muito importante. Humildade.
Isso é muito importante, meus queridos, humildade, porque Deus resiste a soberbo, mas Deus dá graça a quem é humilde, tá bom? E o principal da humildade: seja o primeiro a pedir perdão. Seja o primeiro a pedir perdão. Isso é um grande sinal de humildade. E a perdoar também. Quem somos nós para não perdoar? Tem gente que não perdoa, está lá vez após vez, por causa de uma ofensa, de um acontecimento, e não perdoa, sabe? Não conversa mais com a pessoa, não dá um braço a torcer. Meu querido, quem somos nós para reter o perdão? Uma vez que nós nos perdoasse de forma tão maravilhosa por Deus. O perdão não é opcional para o cristão. O perdão é obrigatório. Então seja o primeiro a pedir perdão. Isso é sinal, forte sinal de humildade, tá bom? Seja um exemplo no cumprimento das regras e seja um exemplo em humildade. A terceira característica que você deve ser, que eu devo ser, que meus filhos vão imitar, seja um exemplo no amor ao próximo. Seja um exemplo no amor ao próximo. Sabe, não apenas falar e falar e falar e falar. É muito fácil falar que ama. Mas seja. Gente, ser é muito mais importante do que fazer. Eu quero que minha filha e meu filho façam atos de bondade. Eu quero que meu filho e minha filha façam serviços trabalhosos, complicados, mas mais importante do que eles fazerem é eles serem bondosos, eles serem trabalhadores. É quando aquilo faz parte já da sua vida, do seu caráter. Então seja um exemplo de amor ao próximo, seja alguém que ama os outros mais do que a si mesmo, que coloca os interesses dos outros acima dos seus. Isso é amar ao próximo. Tantos pais mesquinhos, né? Graças a Deus na nossa igreja não temos isso, mas pais mesquinhos que gastam o dinheiro todo, às vezes no bar, nos jogos, em coiseiraiada, e a família lá, a pão e água quase. O pai só pensa nele, no prazer dele, no desfrute dele, ele não está nem aí para a família. Ele pensa no carrão que ele quer comprar, ilustra aquele carro lá que parece um espelho, e os filhos lá, e a esposa lá. Amor ao próximo, não só da boca para fora, mas de verdade. Seja um exemplo disso, pai. Mas isso tem que começar em casa. Isso que é o difícil. Isso tem que começar dentro de casa. Os filhos vão ver o seu amor de verdade dentro de casa, porque em casa é mais difícil, em casa é mais complicado. É fácil você, ser fora de casa, aquela coisa, mas dentro de casa, com a família, com as pessoas que te conhecem de verdade, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Esses dias a Aline ia descer, as crianças iam descer para o centro. A gente vai descer, você vai levar a gente? Eu falei, claro que eu vou levar. Eu me esforço para ser prestativo com os irmãos, às vezes não consigo, mas eu quero ser prestativo, ajudar os irmãos a ser uma bênção. Por que não vou ser prestativo para a minha família? Por que não vou ser prestativo para as pessoas que eu mais amo? Eu falei, claro que eu levo, claro que eu busco. É um prazer, é uma alegria isso. Meus queridos, comece amando dentro da sua casa. Seja um exemplo de amor dentro do seu lar, amando a sua esposa, respeitando a sua esposa, ouvindo a sua esposa. Isso é muito importante. Priorizando o bem-estar da sua esposa acima do seu. Uma vez que vocês são uma só carne, olha só, já que vocês são uma só carne, segundo a palavra de Deus, então não existe mais esse negócio de meu, é tudo nosso, é nosso, nossa casa, nosso dinheiro, nossos problemas, nossas fraquezas, é nosso. Vocês são uma só carne, então ame a sua esposa, lembre-se disso. Priorize o bem-estar dela, priorize o cuidado com ela, priorize o que faz ela feliz, não você feliz. Ame seus filhos. Amar é dedicar seu tempo, é dedicar o seu dinheiro, dedicar a sua atenção.
dedicar sua paciência para os seus filhos. E às vezes nós temos tanto tempo, e eu também, tanta paciência para assistir um vídeo lá ensinando alguma coisa, mas não tem paciência para ouvir os filhos. Quantas a gente cai nesse erro? Quantas eu caio nesse erro? Não tenho paciência para ouvir o que eles têm a dizer, para ouvir o que eles têm para contar. Mas para ouvir, para ficar no celular às vezes tempos e tempos, a gente tem paciência, mas não tem para os filhos. Isso é falta de amor, meus irmãos. Seja verdadeiro com seus filhos, seja sincero. Isso é sinal de amor. Ame também os seus familiares. Sabe aquele cunhado mala que todo mundo tem? Pois é, ame ele. Às vezes a pessoa tem uma sogra encrenqueira, aquela sogra que, graças a Deus não é o meu caso, eu sou bem abençoado com questão de sogra. Ou aquele sogro intrometido, aquele sogro que... ame seus familiares. Seus filhos estão vendo isso. Estão vendo que quando eles vão embora, você começa a descer a lenha. Nossa, vi a hora desse povo ir embora, não aguentava mais, não sei o quê. Ame. Seja um exemplo de amor ao próximo. Seus filhos estão te observando. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Não faça da sua igreja um clube, uma reunião social. Você vem, paga a sua mensalidade, bate o cartão e está tudo certo. Ame a sua igreja, meus queridos. Se der, se der. Ame o seu pastor também, tá bom? Porque os seus filhos estão te vendo. Eles veem você vir para a igreja azedo, mal-humorado, sem vontade. Eles veem isso. Eles veem você trocar o tempo que pertence a Deus por trabalho, por passeio, por outras coisas. Ame a sua igreja. Ame seus vizinhos também, viu? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho. É bom isso. É bom. Falando de novo do Claudemir, é gostoso ver que tem sempre alguém ali, uns vizinhanças na casa dele pedindo alguma coisa, buscando ajuda, porque sabe que tem alguém prestativo ali. Tem alguém com disposição para servir, para ajudar. Isso é muito legal. E os filhos estão vendo, viu? Os filhos estão só observando. Olha, meu pai, pode contar com ele. Esses dias mesmo eu contei, eles encontraram, a Aline o Claudemir encontrou com eles ali, embaixo lá. Falou, olha, ajuda o Sérgio lá que o carro não quer pegar. Ele veio, fez a chupeta no carro lá e tudo, graças a Deus. Isso aí, isso é ser prestativo, isso aí é demonstrar amor, tá bom? Meus queridos, seja aquilo que você quer que seus filhos sejam. Um cumpridor de regras, alguém humilde. Você não quer um filho arrogante, um filho nariz empinado, quer? Seja alguém que ama de verdade. Mas a gente ama mesmo, meus queridos, com ações. Não é só com palavrinhas, não, com cartinha, com coraçãozinho no WhatsApp. E por fim, seja um exemplo de fé genuína. O exemplo de fé seja genuína. Não seja mais um crente nominal, Não seja mais um que crê por crer. A gente vai na igreja desde pequeno, a gente vem na igreja tanto tempo. Seus filhos estão vendo. Tenha uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé real em Deus. Seja um exemplo de fé. Isso é muito difícil. É muito difícil porque precisamos aprender a confiar em Deus nos tempos bons e nos tempos ruins. E os filhos estão vendo a nossa fé. Estão vendo a gente desanimado, a gente reclamando, a gente com medo, a gente ansioso. Por quê? Mas você não tem fé em Deus? Você fala tanto, mas agora que está passando por uma tempestade, todo mundo passa por tempestade na vida, você está aí, não dorme, não está tomando remédio porque está ansioso, preocupado. Cadê a sua fé em Deus? Os seus filhos estão vendo. Os meus filhos estão vendo. Seja um exemplo de fé em Deus, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Quando todos não conseguem confiar, você vai ser aquele que tem fé. Não, Deus vai dar um jeito. Deus é maior. Vamos orar, vamos buscar Deus, vamos confiar, vamos esperar no Senhor. Não vamos desanimar, não.
Seus filhos verão isso e precisarão disso no futuro. Sabe, você mostra a sua fé quando você pratica o que é ensinado. Orar, ler a Bíblia, vir aos cultos, servir. Isso é mostrar a sua fé. Por que você ora, Pai? Porque eu creio no poder de Deus. Porque eu creio que Deus ouve as nossas orações. Porque eu creio que a ajuda maior vem do Senhor. Por que está lendo a Bíblia, Pai? Porque é a Bíblia que me direciona. Porque eu creio que ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu creio que eu preciso das forças da palavra do Senhor para caminhar, para enfrentar a semana. E eu não sou nada sem Deus. Por isso, você mostra a sua fé para os seus filhos. Você mostra a sua fé também quando você segue as regras. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é direito. Você sabe que Deus é aquele para quem nós vamos prestar contas um dia. Olha, você mostra a sua fé quando você age com humildade. Que você sabe que Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, ao altivo. E aí você teme. Então você vive com humildade. E você mostra a sua fé quando você ama o seu próximo. Porque você entendeu que é o maior mandamento que Deus exige de nós: amar a Ele e amar o próximo de verdade. Meus queridos, seus filhos serão um modelo a quem se espelhar, a quem ouvir, a quem buscar orientação, a quem aprender. Como no primeiro vídeo que nós vimos aqui, nós como pais, nós estamos pintando uma tela para os nossos filhos. E um dia nossos filhos vão colocar uma moldura em volta dessa tela. Vai ser uma tela bonita, vai ser uma tela vergonhosa. De novo, seja aquilo que você quer que seus filhos sejam. Eu quero que meus filhos sejam tanta coisa. E aí eu olho para a minha vida e falo: Senhor, como que eu posso cobrar deles se eu não consigo ser isso? Se eu sou um fracasso nessa área? De verdade, meus queridos, isso é muito importante. Ser aquilo que nós queremos que os nossos filhos sejam. Paulo viu isso em Timóteo. Paulo viu que ele teve bons exemplos dentro da sua casa. Que nós possamos ser esses exemplos, amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, breve, mas direta, objetiva. A importância do exemplo, a importância de sermos aquilo que nós cobramos dos nossos filhos, aquilo que nós sonhamos que eles sejam. Nos ajude, Senhor, nos dá graça, porque é só a graça do Senhor que pode fazer esse milagre em nossas vidas. É só a graça do Senhor para nos ajudar a cumprir as regras, sermos exemplo do cumprimento de regras. É só a graça do Senhor para nos fazer pessoas humildes, para ser pessoas que amam o próximo. E é só a graça do Senhor para nos fazer pessoas com fé verdadeira, fé sincera, fé não fingida, como teve Timóteo, como aprendeu Timóteo de sua mãe e da sua avó. Pai, nos ajude. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.